Senhor, queridos, bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, lição de jovens. E nesta oportunidade estaremos tratando sobre a lição de número 11, a cura divina no ministério de Jesus Cristo. E hoje eu não estou sozinho, eu estou com o diácono, meu irmão Eduardo Sônego, o nosso querido Dudu. E aí, Eduardo, como é que você está? Pastor Senhor, é uma alegria muito grande poder estar aqui para conversarmos e refletirmos um pouco sobre esse assunto que é tão relevante. Glória a Deus. Então, espere só um pouquinho, é só um break, nós já voltamos. A cura divina no ministério de Jesus Cristo. Ei, o que nos espera nesta lição? A síntese que dá o tom daquilo que nós trataremos diz assim: para todos aqueles que possuem necessidade de cura, que é, né, Eduardo, uma necessidade emergente, sobretudo para além da esfera do corpo, a esfera da alma, a esfera do espírito, Jesus continua sendo, então, nesse caso, hoje o mesmo, e mesmo no passado, o Messias que veio trazer saúde a todos os que estão enfermos da alma, mas também no corpo e da mente. O texto áureo, o texto do dia, está em Isaías 53:4, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 é o nosso capítulo do Messias. E então, Eduardo, qual é a origem das enfermidades? Então, pastor, a Bíblia aponta, que passou a se tornar uma realidade as enfermidades e as doenças a partir da queda de Adão, né? Então nós entendemos que as doenças e as enfermidades têm relação direta com o pecado. Ou seja, se estamos falando, da necessidade de cura, é porque de fato esse é um mal que aflige a todos nós e a origem disso está ligada diretamente ao Éden. Originalmente, Deus não criou o mal. Não criando o mal, também não criou a enfermidade, mas ela acabou se manifestando a partir do pecado, né? Nesse contexto do próprio pecado, sofreu a mulher, que são das dores do parto, esse sofrimento que é peculiar às mulheres, um desequilíbrio da própria natureza, porque a terra vai produzir espinhos e abrolhos, e a própria morte, né? O Novo Testamento dá conta que a própria terra, ela geme esperando, ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, aqui a presença de Cristo na Terra no milênio, porque ela vai responder. Então ela responde ao pecado, mas também responderá à ação de Deus, de modo que isso que nós temos como enfermidade é produto realmente do pecado, do mal. E aí nós veremos, por exemplo, aqui, que isso se dá também em consequência, Eduardo, nosso Dudu, se dá também em consequência das ações humanas. Com certeza, aí o fato de existir o pecado, existir as enfermidades por consequência do pecado, não quer dizer que todos os pecados estejam relacionados a um pecado direto de alguém, que alguém cometeu algum pecado. Perfeito. Existem outras maneiras de se evidenciar essas enfermidades, A lição dá conta que no tópico 2 já, quando trata das enfermidades do corpo, que as enfermidades podem ter origem satânica, demoníaca, É o caso, por exemplo, de Jó, de certo modo, que Deus permite que ele sofra para que pudesse ser ali, não digo provado, mas a sua fé ser testada, mostrando que ele de fato era um homem digno, da confiança divina. Mas também, ao caso do cego de nascença, o texto nos traz essa consequência, essa questão que a gente pode dizer que não foi uma questão circunstancial, como foi no caso aqui de Mefibosete, que o texto diz, Mefibosete, por conta da fuga, em virtude ali de um acidente, uma questão mais circunstancial, ele acabou, não por conta da sua própria culpa, mas ele acabou ficando enfermo, de certo modo, Houve ali uma enfermidade posta a ele. Mas no caso do cego de Jericó, é uma questão natural, Não uma consequência do pecado, mas essa consequência da própria natureza, que com o tempo vai sendo deturpada por essa condição, digamos que natural. Não houve culpa nele, ele não assume culpa, até porque a Bíblia diz que o pai não levará o pecado do filho, o filho não levará o pecado do pai, a alma que pecar, essa morrerá. Era uma perspectiva que tinha um judeu ainda, então se o filho
se o filho está enfermo, logo o pai pecou, então isso é maldição. Não nesse contexto. Foi a pergunta que os discípulos fizeram, né? Inclusive para Jesus, Perfeito. quem pecou para que nascesse assim? Jesus respondeu, nem ele nem seus pais, mas que se manifestasse a glória de Deus naquele que estava Então, na terra. enfermidade como origem satânica, como uma questão circunstancial, como uma questão natural, e de certo modo até a gente poderia considerar, para além da lição, enfermidades que são consequências das nossas más atitudes. A gente sabe que deve ter um determinado estilo de vida, cuidar da saúde, como diz o tópico 3, mas às vezes não fazemos e nós trazemos como consequência, ou seja, é como que até uma má frutificação. Não plantamos bem e acabamos colhendo mal. Então não é justo dizer que doenças graves e agressivas seriam necessariamente castigos divinos a determinadas pessoas, porque existem múltiplas origens para as enfermidades, que se dão no contexto do corpo, mas também se dão no contexto da alma, se dão no contexto do espírito. A lição diz aqui, enfermidades na mente, né? Mais no contexto, digamos, psicológico, né? Talvez psicossomático, mas há um contexto que não pode ser desconsiderado. Ele traz o exemplo da Minon, né? Eduardo. Que passou por aquele incesto, né? Sentiu tentado a se deitar com a sua própria irmã, né? E aquela vontade compulsiva que ele tinha era mais forte do que ele naquele momento, relatando, indicando Sim. que era um problema realmente psicológico naquele momento. Um caso que Paulo trata em 2 Coríntios 7,10, uma certa tristeza na alma, ou seja, para além de enfermidades físicas, que são aquelas parece que estão mais evidenciadas no texto bíblico, nós temos também uma enfermidade da alma que atinge a nossa mente, o nosso psicológico, né, as nossas emoções. A gente poderia falar hoje, por exemplo, dos transtornos todos, né? Transtorno de ansiedade, todas as fobias, que são enfermidades que transpassam a esfera do próprio corpo, né? As próprias patologias, né? E algumas delas não são diagnosticadas porque são diretamente ligadas à alma. A pessoa não tem razão para estar como está, mas aqui está numa uma profunda tristeza, vamos dizer assim, cuja razão às vezes se dá não pelo seu histórico no relacionamento, mas às vezes uma questão espiritual. Ela está espiritualmente enferma, então há de se considerar. Até porque quando eu oro pelas pessoas, eu sempre tenho o costume de orar, né? Pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Inclusive essa divisão que nós fazemos é algo muito posto ao Novo Testamento, é complicado e complexo de entender, porque é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que consegue permear essa divisão, né? Mas é necessário a gente considerar que existem enfermidades que não estão realmente diagnosticadas e que não por isso se eximem, né, de uma ação divina e elas precisam ser postas diante do Senhor, ok? O segundo ponto da lição diz a cura divina como parte da salvação, e aí trata sobre Naamã e seu mergulho na fé, Eduardo. E aí? Naamã, que era, né, o comandante do rei da Síria, que foi acometido de uma enfermidade, na época incurável, né? Hoje, o termo mais técnico para falar essa doença seria a hanseníase, né? Que era a lepra naquela época, que era uma doença muito difícil, considerada até mesmo como maldição. Algumas pessoas eram consideradas amaldiçoadas por possuir a lepra, e ele foi curado por Deus através, depois de um processo aí que ele procurou, depois de se esgotar os seus recursos, procurou o profeta Eliseu e foi curado. E não somente isso, né, pastor? Houve ali uma ação divina na vida desse comandante, Naamã, que também fez com que ele se voltasse para Deus, se convertesse dos seus maus caminhos, e foi com uma cura como consequência, uma salvação. É interessante porque ele não foi em busca do Deus de Israel, né? Ele foi em busca do milagre, mas a partir do momento que ele foi alvo desse milagre e reconhece o poderio desse Deus, há uma transformação para além do corpo físico, né? A gente pode dizer que a sua alma, o seu espírito, de certo modo, foi também curado. Houve uma manifestação ali que se estendeu para além do corpo e ele reconhece. Por isso que, muito sabiamente aqui, o nosso escritor diz no primeiro ponto aqui do segundo tópico, Naamã e seu mergulho na fé. Então não foi um mergulho apenas no Rio Jordão, mas foi um mergulho de fé. Ele sai transformado dali, dando conta do Deus que havia feito o seu milagre. No ponto 2 fala sobre a salvação e a restauração da saúde, trazendo inclusive
um contexto, né, muito parecido com Naamã, mas no Novo Testamento. É o caso, por exemplo, do cego. O cego que, tendo sido curado, passa depois a seguir Jesus. Essa salvação, é muito interessante que o termo salvação, ele compreende toda a esfera humana. Quando dizemos assim hoje, né, somos salvos. Somos salvos do quê? Do que somos salvos? Consideramos, de certo modo, que somos salvos do juízo eterno. Mas para além disso, nós somos salvos, somos libertos, somos salvos de uma velha condição, né? A condição na qual nós estávamos presos, enclausurados. Então, salvação se manifesta também dessa forma, para além da fé, mas também no contexto da cura, no sentido de corpo, alma e espírito. E o texto diz, o sentido de salvar aqui não pode ser compreendido apenas como libertar da opressão de uma enfermidade, mas também como conversão da alma. Você mesmo, né? É fruto de uma ação assim, né? Verdade. O milagre de Deus, e após a gente reconhecer esse milagre, ver a proveniência, né, desse milagre, a gente acabei, né, o meu exemplo, né, reconhecendo que só Deus pode fazer milagre e proporcionar uma vida com qualidade e uma vida eterna. Eu fiz questão de trazer o Eduardo, porque o Eduardo é fruto, né, é testemunho da ação divina e testemunho de um grande milagre que aconteceu, né, que estava pronto a morrer, né, Eduardo? Pronto a morrer, na quase, UTI, mas o Senhor se manifestou. E esta cura não foi uma cura só física, mas também na alma, né? Uma cura na alma. Olha só, como deve um salvo cuidar da sua saúde? Mas isso aqui não é só carcaça, Eduardo? Não, e aí? Deve ser de forma muito responsável e equilibrada, né? Até mesmo os grandes homens de Deus da Bíblia, como Paulo, por exemplo, ele orienta os seus discípulos a tomarem cuidado do seu corpo, até porque ele me fala em Tessalonicenses, né, que nós somos o templo do Espírito Santo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sendo assim, existe uma responsabilidade. Imagina quem que é o morador desse templo? O Espírito Santo. Então é necessário ter um zelo, um cuidado muito grande com o templo do Senhor. E quanto maior for o cuidado com o templo, né, com o corpo que o Senhor nos deu, quanto mais vida, vitalidade, disposição, se a gente conseguir manter a manutenção do nosso corpo para estar sempre, né, de forma equilibrada, dispostos a servir o Senhor e servi-lo, quer dizer, muito mais produtivos seremos. Eu até brinco, né? O Senhor fez um investimento em nós. Ele se entregou por nossas vidas. E nós entregamos a nossa vida por Ele. E se estamos o servindo, quanto mais o servirmos, mais... né? Não é um tomar lá da cá, mas eu penso que é uma forma de nós agradecermos ao Senhor, e certamente Ele ficará muito feliz se nós cuidarmos do nosso corpo e servirmos o máximo de tempo possível com a devida qualidade. E é importante que se diga que esse cuidado se dá na esfera do corpo, na esfera da alma, né? Nas nossas emoções, a psique, né? Mas também na esfera do nosso espírito, né? Há pessoas que não conseguem conjurar muito bem essa questão, conjugar, melhor dizendo, essas questões. Eles às vezes cuidam muito bem do corpo, mas o seu espírito está fraco, né? Às vezes emocionalmente, né, desterrado. E há pessoas que cuidam muito do espírito, mas não cuidam do corpo. Então precisa haver realmente um equilíbrio, né, nesta conta toda aí, para que a gente possa, de forma saudável, servir o maior tempo possível. E quando Jesus diz que veio trazer vida e abundância, vida e vinda com abundância, também tem essa esfera, né, Eduardo? Com certeza, esfera física e esfera espiritual. Olha só, então o terceiro ponto da lição, já para o nosso encerramento, fala sobre, diz que Jesus cura os enfermos. A dedicação à cura dos enfermos não foi uma coincidência, mas parte de um plano eterno. É preciso dizer que a cura não tem um fim em si mesmo. A cura é sinal. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Sinal é milagre. Milagre é sinal. Existe uma confluência na questão de que tudo isso aponta para um propósito muito específico. Neste caso, quando Jesus curava, é para fazer-se ver, fazer-se enxergar como Messias predito, porque necessitaria ao Messias fazer milagres, né? Como diz o texto aqui de Isaías 61, do 1 a 5, e que Jesus lá em Lucas capítulo 4,
né, naquela leitura célebre que ele faz, ele diz, né, hoje se cumpriu aqui as Escrituras. O Espírito do Senhor está sobre mim, né, e parafraseando, né, e me ungiu para libertar, curar e tal. Quer dizer, ele evoca esse texto para si e sabe que o Messias precisaria curar, mas ele faz isso para apontar para a profecia e as pessoas verem nele cumprido a sua messianidade. Claro, ele está preocupado com as mazelas e as situações do mundo, mas sempre aponta para, né? Hoje, quando os milagres acontecem, isso deve apontar para Deus, para Cristo, para glorificar o nome do Senhor. Não tem uma razão em si mesma. Há pessoas que monopolizam o milagre, né? Há pessoas que fazem uso de alguns artifícios, inclusive, né, para se autopromoverem sobre isso, de modo que o Senhor não é glorificado, né, Eduardo? Quem ganha glória é o homem, né? Se apropriam desses milagres, né, desses sinais para angariar recursos ou coisas nesse sentido, e acaba esquecendo de atribuir a glória para quem é devidamente merecido, né? E só fazendo um gancho que o pastor falou ali em Mateus capítulo 8, quando, após Jesus curar a sogra de Pedro, o escritor relata, né, que houve muitos milagres naquele dia e enfatiza, né, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si nossas enfermidades, então nele está o cumprimento dessa profecia e atualmente hoje. Sim. Ou seja, isso apontava para a sua messianidade, né? Hoje, os milagres apontam para o quê? É importante dizê-lo, né? A lição trata uma questão que ela é muito importante, porque em alguns aspectos, Jesus é a única resposta para alguns enfermos, né? Sobretudo naquele período. Hoje nós temos a medicina aí, né? Nós temos a indústria, né, farmacêutica e, né, biomedicina posta a essas questões. Mas mesmo assim nós vemos em algumas situações em que Jesus é o único recurso e as pessoas vão com tal fé a eles que eles acabam experimentando da ação divina. Ocorre conosco às vezes que a gente sai, às vezes, né, uma dor de cabeça, uma enfermidade, a gente corre para o remédio. Né, corre para o remédio. E aí depois a gente lembra de orar. Então nós podemos experimentar também da parte de Deus o milagre. De outro modo, o Senhor também deixou a medicina aí. Nós devemos também considerá-la. O que nós não podemos fazer é nos apropriar disso como um fim em si mesmo. Marcos capítulo número 3, se não me foge a memória, diz que Jesus fugia de toda a publicidade. Ele curava e não evocava para si a glória disso. Rendia tudo isso, né, ao Pai, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, mas hoje as pessoas estão usando de má fé, né, Eduardo, em relação a isso. A pessoa começa hoje, vai lá, ora por alguém, e daqui a pouco a pessoa já está fazendo uma carteirinha lá, né, né, de curador, né, e pregador, tem um ministério de cura. Então, há muita responsabilidade em relação a essas coisas, e a cura aponta sempre para Cristo e o nome dele deve ser glorificado. Por isso, em muitos casos, somente a intervenção divina poderia mudar a vida. Hoje, há muitos recursos tecnológicos humanos e que devem ser procurados. E, por fim, então, nosso terceiro ponto, do terceiro tópico, diz que não há protocolos para a realização da cura. E aí? Jesus ainda cura? Jesus ainda cura? Cura, com certeza. E embora, como o pastor bem falou aqui, é uma evolução na ciência e da medicina, mas existem situações que fogem realmente do nosso controle, né? E que somente Deus pode fazer milagre. E nós não somos sensacionalistas. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais e que Deus ainda pode usar pessoas, como também tratar diretamente com aquele que está enfermo e curar essa pessoa. Ele ainda cura. E é uma das bases, né, dos fundamentos da nossa fé pentecostal. Ele cura. Isso tem que ser considerado com muita responsabilidade. Inclusive, há um dom do Espírito Santo que é o dom de curar a enfermidade. Isso deve ser buscado. Há uma necessidade. O corpo sofre por pessoas que não buscam da parte de Deus este dom, né? O dom vem da parte de Deus e ele manifesta e dá a quem ele quer. Mas isso deve ser buscado. E talvez esse curas no plural, enfermidades no plural, se dá nesse contexto de que há vários tipos de enfermidade, né? Nem as pessoas não têm aí o monopólio, né, de todas as curas, talvez, porque o Senhor reparte para que a gente não venha se ensoberbecer, é isso, né? A gente não venha se orgulhar do dom que temos, mas é necessário nós trazermos isso à tona
estamos falando a jovens, no grupo de jovens, buscar da parte de Deus, confiar no Senhor, porque Ele faz milagre. O Senhor ainda cura, não é algo posto apenas lá no início, né, no início da igreja, mas sempre apontando para Cristo. Alguns cuidados que nós devemos ter, o nosso escritor aqui, alguns constrangem os enfermos, isso não pode acontecer. Então, antes de você orar por alguém, né, você precisa ter a clareza da parte de Deus. Se há um desejo de Deus em curar, tem que ficar muito bem claro, porque de certo modo, a enfermidade também, por mais difícil que seja de ser isso, a enfermidade também é um dos veículos que nos levam a Deus, Eduardo. É verdade, e, inclusive, milagre não é garantia de salvação, né? Nem todos aqueles que foram curados vão herdar o reino de Deus. Contudo, também aquele que muitas vezes não foi curado, como Paulo tinha um espinho na carne, né? E vai herdar o céu. Então, milagre não é garantia de salvação. Então, nós devemos ter cuidar para não constranger, e às vezes esse constrangimento se dá para além deste aspecto, né, de pronunciar algo que Deus não disse, né, e aí daquele que diz algo que Deus não disse. Então nós sempre oramos com fé e nós deixamos claro, né, Deus tem poder para fazê-lo e nós oramos com fé, mas Deus sabe o propósito de todas as coisas. Às vezes essa enfermidade serve de uma forma didática para nos ensinar alguma coisa, como foi no caso de Jó. Né? Outra por um desejo de Deus realmente de recolher uma pessoa, e isso se dá por esse contexto. E muitas dessas pessoas que constrangem os fazem, inclusive, né, para tentar aí conquistar, né, alguns dividendos, né, ou seja, manipular a fé das pessoas. Segundo, outros impõem pesadas rotinas com consequência de vigília, por exemplo, o texto diz aqui, jejuns exagerados, oração, que são verdadeiras torturas, né? São as chamadas correntes e outros movimentos. Não, a pressão toma lá da cá, você faz isso e isso vai acontecer. Às vezes tem até um aspecto mágico e a gente tem que ter um cuidado, né? Deus tem poder para fazer, Ele faz segundo a sua palavra. Não, a intervenção humana nesse caso é a oração, crer, né? Ou às vezes quando isso é atribuído a algum objeto específico, né? Pega esse objeto, coloca ali, faz aquilo lá, e como se a glória fosse atribuída, a cura só veio através daquele objeto, através daquele ritual. E esquecemos de fato atribuir quem fez o milagre, né? Sim. Para além do contexto de nós mesmos, né? Orientações que a gente pode dar, olha, em cuidar da saúde, isso tudo é pertinente a esse contexto, mas não nesse sentido que a lição nos propõe. E por último, né, um grupo que ilude de fato, né, ilude pessoas e os leva a uma verdadeira idolatria a pessoas, lugares e objetos. Isso existe, Eduardo? Existe, e muito. No contexto geral a gente pode dizer, né? Quer dizer, a partir do momento que Deus manifesta a sua misericórdia, porque é por graça e misericórdia, nós não podemos colocar Deus na parede, né? Como se fosse um garçom e estivesse ao nosso serviço para fazer aquilo que queremos. Tudo é por graça e misericórdia. Na medida em que o nosso coração está quebrantado e contrito, nos colocamos diante dele, aceitando a sua vontade, e ele, que é um bom pai, sabe dar aquilo que de fato nos é, né, necessário, ele se volta para nós. Mas ele merece ser glorificado. Nenhuma pessoa, né, ninguém que venha tomar essa glória para si deve ser idolatrado, né? Deve ser considerado até nesta esfera aí de santidade, né? Um cuidado muito grande por conta de charlatanismos, ok? E por fim, a conclusão nos diz que enquanto estivermos nessa vida terrena, teremos de conviver com as consequências das dores do mundo, ou seja, a enfermidade faz parte do nosso contexto, não é? Os milagres de Deus não cessaram, como tu bem dissesses. Há uma doutrina que segue dizendo que sim, né? Uhum. Talvez nós, os cristãos, tenhamos nos tornado mais insensíveis à graça de Deus, que é salvadora, mas também que cura. Então, Jesus cura, né, talvez de forma muito prática. Quem sabe esse é o momento de você, na sua classe, junto com os seus alunos, promover aí, né, a busca dos dons de curar, né, um momento de intercessão por aqueles que estão enfermos, né, buscando de Deus clareza em relação à vontade do Senhor. Se Ele curar, glórias sejam dadas ao nome dele. Se Ele não curar, glórias sejam dadas ao nome dele, porque
o mais importante é nós estarmos nele. Se há cura, e todos nós somos alvos e teríamos testemunhos para evocar, que testemunhemos. Talvez seja um dos fatos pelos quais parece tão rara, né, ou como diz alguns, ralo, né, as manifestações. Porque às vezes o Senhor cura e o nome dele não é glorificado. Então, se você foi alvo de cura, testemunhe. Traga isso, né, a lume, porque assim, né, faça notória, né, o propósito da cura que aponta sempre para ele. É isso, Eduardo? É isso mesmo. Então, gente, tenha uma ótima escola bíblica dominical e que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe, um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.